Em João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ali estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhe determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus ali, naquele casamento, ele não era um intruso. Jesus, ele também foi convidado. E assim como aqueles noivos convidaram a Jesus para fazer parte daquela festa de casamento, meu irmão, assim também cada um de nós devemos convidar a Jesus para fazer parte em todas as áreas de nossas vidas. Não apenas em algumas áreas, mas em todas. Porque muitos dizem que tem Jesus, mas Jesus não abrange a vida daquela pessoa na sua totalidade, na sua plenitude. A pessoa tem Jesus em algumas áreas, mas em outras ela não quer Jesus porque ela quer estar livre para fazer o que ela quiser. Para ela poder dar ocasião e oportunidade ao pecado. Você tem convidado a Jesus para fazer parte em todo evento que você vier a participar? Porque houve um grande evento ali, casamento. E ele foi convidado. Os noivos tiveram essa sabedoria e essa consideração. Se bem que eles tinham amizades, né? Devem ter convidado porque conheciam muito a Maria e era uma família próxima a Maria e a família de Maria. Mas você tem convidado a Jesus para fazer parte de todas as áreas de sua vida? Ou tem momentos e eventos que você prefere deixar Jesus de fora, que ele não cabe? Porque tem crentes assim, infelizmente. Tem cristãos que Jesus não cabe naquele momento. Em outros, sim. Mas naquele momento, Jesus não precisa nem saber do que ele está fazendo. Agora engana-se aquele que acha que Jesus não está sabendo o que ele está fazendo. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. É o que está lá escrito em Provérbios capítulo 15, se não me engano, versículo 3, 1 ou 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, querido. Mesmo que você não esteja convidando Jesus para fazer parte de todas as áreas de sua vida, mas Ele está vendo o que está acontecendo. E há um dia em que você prestará conta de tudo. Simplesmente assim, você prestará conta de tudo. Por qual motivo você está deixando Jesus de fora? Pecado? Pois é, pecado, meu irmão, é a única coisa que impede, muitas vezes, do crente ter uma vida abençoada. E não só impede do crente ter uma vida abençoada, como também de entrar no céu. E você está deixando Jesus de fora por conta de pecado. E por conta do pecado, você deixa de ser abençoado e deixa de herdar a eternidade. Então convide, meu irmão. Faça esse convite ao próprio Jesus. Ele está querendo entrar na sua vida.
Ele está querendo entrar na vida da sua família. Ele quer entrar na sua casa. Ele não invade, como eu disse aqui. Jesus não é nenhum intruso. Ele é educado. E ele só vai entrar onde ele é convidado. Ele só entra em você se você é convidado. Ele só faz parte de todas as áreas de sua vida se você convidar para que ele possa entrar. Apocalipse 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele bate. Ele não arromba, ele não arrebenta, ele não coloca a porta dentro. Ele bate. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. É o que ele diz aí em Apocalipse 3, 20. E outra coisa, meu irmão. Outra lição que a gente tira aqui nesse casamento em que ele fez parte é que Jesus, ele estava ali e resolveu um problema. Jesus quer resolver os seus problemas, meu irmão. Jesus é especialista nisso. O problema é que muitas pessoas, às vezes, não recorrem a ele quando estão passando por dificuldades. A quem você tem recorrido nos seus momentos mais difíceis? Qual porta você tem batido? A quem você tem procurado? O que você tem feito? E aí entra Maria, nos deixando ali uma grande lição, nos deixando um grande exemplo nesse sentido. Maria, mãe de Jesus, nos deixa aqui uma grande lição, um grande exemplo a ser seguido. Faça como Maria, que não hesitou em nenhum momento em recorrer àquele que realmente poderia resolver aquele problema. Ela não hesitou em nenhum momento. Ela não pensou duas vezes. O problema surgiu, ela, Jesus. Jesus é a solução. O problema apareceu ali, ela, Jesus. Faça isso. Você pode estar batendo em tantas portas aí. Em tantos lugares você tem ido para resolver esse seu problema. E esse problema, a solução dele tem nome. Jesus. Certo que tem casos, problemas que você pode até resolver aqui, Deus levantar pessoas para lhe ajudarem. Mas é sempre Deus, na pessoa de Jesus, que está trazendo solução para o seu problema. Ainda que você não reconheça. Deus é misericordioso. Mas faça um atalho. Não fique sofrendo tanto. Maria ali naquele momento, ela poderia ter ido embora, já que o problema não era com ela. Ela poderia sair de fininho, né? Ela conhecia a família, tanto foi convidada ela e sua família, né? O próprio Jesus. José já não se fazia mais presente, provavelmente já estava morto, né? Tinha morrido, falecido. Mas você vê que ela não foi embora. Ela não fugiu do problema. Pessoas que ela amava e ela quis ajudar. Ela teve empatia. Ela se preocupou em ajudar aquela família. O que você tem feito quando uma pessoa próxima a você começa a passar por algum problema? O que é que você tem feito? Muitos desaparecem, meu irmão. E só reaparece quando o problema já está resolvido. Enquanto ele souber que aquela pessoa está passando por aquele problema, ela some. Ela toma o famoso chá de sumiço. Cadê fulano? Quer dizer, é amigo só das horas boas. Mas das horas más, cadê os amigos? Você deve conhecer muita gente assim, que na hora dos problemas, na hora dos momentos difíceis, os amigos desapareceram. Ou talvez você mesmo já tenha passado por isso. Quem que não já passou por isso, né? No momento difícil, aquela pessoa que você acha que é amiga, que vai chegar junto. Vamos lá, cara, eu vou te ajudar. É a primeira a sair de fininho. Quem que não já passou por isso, né? Se você nunca passou, não fique tão decepcionado no dia que você passar. Mas se apegue a Jesus. Esse realmente não foge e ele está interessado em resolver os nossos problemas. Maria foi aquela pessoa ali que se preocupou e recorreu àquele que realmente poderia fazer alguma coisa diante daquele problema. Deus, queridos, Ele espera que não sejamos assim, como esses que desaparecem, mas que sejamos esse ombro amigo, principalmente nos momentos mais difíceis na vida da outra pessoa. Que sejamos esse
esse braço estendido. Em 1 Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, o das outras pessoas. Tudo que está escrito na palavra de Deus, que nos manda fazer, se torna um mandamento, meu irmão. Se está mandando, se torna um mandamento. E na palavra de Deus aqui, Deus inspira Paulo, através do Espírito Santo, a escrever isso aqui para nós. Em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busque o seu próprio interesse. Quantas pessoas vivem buscando apenas o seu próprio interesse? Pouquíssimas pessoas você vê vivendo uma vida buscando o interesse dos outros. Eu sei que é do ser humano isso. Nós já nascemos propensos a isto, a vivermos para nós mesmos e para nossa família. Mas quando você conhece a Deus, quando você se aproxima de Deus e procura ter a mente de Deus e se compromete com Ele, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você tem que negar tudo aquilo que você herdou como herança do pecado, o egoísmo, viver só para si próprio. Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim, primeira condição, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então todo aquele que se aproxima de Deus, que tem Jesus na sua vida, ele tem que viver esse mandamento aqui deixado na palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 24, ninguém busque o seu próprio interesse. Se preocupe mais em servir do que ser servido. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a palavra diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o das outras pessoas. De que forma você tem vivido? Maria ali poderia buscar apenas o seu próprio interesse, sair fora da festa. Afinal de contas, tinha muita gente na festa, né? Ela saísse ali, quem lhe convidou não ia nem perceber. No outro dia ela dava uma desculpa, né? Que estava cansada e foi para poder descansar mais, dormir mais cedo. Mas Maria não fez isso, meu irmão. Maria se preocupou, buscou o interesse do outro. Você lembra da parábola do bom samaritano? Um homem que estava ali caído, quase morto à beira da estrada, depois de ter sido ali assaltado e espancado pelos salteadores, né? Aí passa o primeiro, o sacerdote, depois passa um levita, que simplesmente eles ignoraram a situação que aquele homem se encontrava. Eles não quiseram perder tempo se envolvendo com o problema daquele homem. Eles não buscavam o interesse dos outros, buscavam os seus próprios interesses. Eu acredito que até que eles sabiam ali que outras pessoas iriam passar por aquele mesmo caminho. E talvez eles deduziram que outra pessoa ajudasse aquele homem, mas eles mesmos não. Eles estavam com pressa, eles tinham os negócios deles, eles tinham as coisas deles para fazer. E aí eles simplesmente ignoraram e passaram de largo. O texto vai dizer isso, passaram de largo. O sacerdote, homem de Deus, o levita também, homem de Deus, mas não estavam ali para agradar a Deus, apenas para agradar a si próprio. Quantos de nós agimos também assim, meu irmão? Buscando nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com a vida dos outros. Às vezes nós achamos assim: não, outro vai chegar e vai ajudar. Precisa eu ajudar, não. Deus vai colocar outro para ajudar. Mas Deus colocou você naquela situação. Deus colocou você para enxergar a necessidade daquela pessoa. Deus está esperando de você. E você pode estar sendo provado ali naquele momento, na sua fé, e você vai ser reprovado. Porque você vai agir como sacerdote ou levita, ignorando a situação daquele homem, ignorando o problema que aquele homem estava passando. Infelizmente, muitos de nós agimos assim. Nos afastamos de quem realmente está passando por um problema, esperando que outros ajudem, enquanto que Deus colocou foi você no caminho daquela pessoa, para você poder ajudá-la. Você vai prestar contas diante de Deus da sua omissão.
aquele sacerdote, aquele levita, vai prestar contas diante de Deus da omissão. O sacerdote e o levita, eles se omitiram, talvez esperando que outro ajudasse. Mas de fato passou um outro e ajudou. Um terceiro homem passou e ajudou aquele homem que estava caído à beira do caminho, que foi assaltado e espancado. Esse homem era um samaritano que nem era considerado homem de Deus. Os samaritanos não eram considerados como povo de Deus. E foi esse que, passando pelo caminho, viu um homem, parou e ajudou. E Deus quer que sejamos como esse samaritano, como essa terceira pessoa que passou ali, teve empatia, teve amor por aquele que estava precisando de ajuda. Assim como Maria que se preocupou ali naquele momento por aquela família. Ela teve empatia, meu irmão. Ela teve amor com aquela família que ficou ali naquela situação tão difícil, né? Faça o mesmo. Tá aí um bom exemplo que Maria nos deixou, querido. Ela se preocupou com o outro. E o segundo exemplo, ela recorreu àquele que realmente poderia ser a solução para aquele problema. Então seja com o outro aquilo que você gostaria que ele fosse com você. Assim como você gostaria que ele fosse com você, seja com ele, simplesmente. É o que Jesus vai dizer lá em Lucas 6, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Você gostaria de ser ajudado quando estivesse passando por um problema? Faça o mesmo. Mas por que você então foge quando o outro precisa da sua ajuda? Se você gostaria de ser ajudado quando estivesse passando por um problema, por que você foge do problema dos outros? Você não está cumprindo o mandamento. Você, principalmente, que é cristão, você que é um crente em Jesus, por que você foge, meu irmão? Parta para cima. Enfrente o problema com aquele que te dá força. Paulo disse: tudo eu posso naquele que me dá forças. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu me sinto fortalecido para encarar não somente os meus problemas, mas para encarar os problemas de todos os meus irmãos. Estou parafraseando aqui a palavra de Paulo. Se você quer receber as bênçãos de Deus, então faça pelo outro o que você gostaria que fizessem também por você. O mandamento que Jesus deixou de amar o próximo como a si mesmo é isso aí. Fazer ao outro o que você gostaria que fizessem por você também. Então a gente vê ali na vida de Maria que, além dela se preocupar em ajudar aquela família, ela vai recorrer a Jesus, aquele que realmente poderia resolver o problema daquela família. Você tem recorrido a Jesus para resolver o problema de sua vida e também dos outros? Você tem recorrido a quem? Quais portas você tem batido? Às vezes batemos em tantas portas, meu irmão, que nada podem fazer pelas nossas vidas. Bata na porta certa, querido. A porta que não só vai resolver o seu problema, mas vai abrir também novos horizontes para a sua vida. João 10, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você quer ter vida abençoada e quer também ser salvo? Jesus é a porta. Você quer a solução para todos os seus problemas, irmão? Jesus é a porta. Você quer a bênção de Deus para o seu casamento, para a sua família, para todos que estão ao seu redor? Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo do pecado, salvo das tentações, salvo dos problemas, salvo das enfermidades. Você será salvo em todas as áreas quando você tem Jesus.
Se alguém entrar por mim, será salvo, porque eu sou a porta. É o que Jesus disse. Talvez a sua vida hoje, meu irmão, está aí como está, porque você tem batido e muitas vezes tem entrado também por portas erradas. Tem batido e entrado em portas erradas por muito tempo. E muitas vezes portas que te levaram a sentir dor, portas que te levaram ao sofrimento. Mas hoje eu te apresento a verdadeira porta. A porta que não traz pesar. A porta que não vai te trazer dor e nem sofrimento. Te apresento a porta da felicidade. A porta da vida em abundância. A porta da salvação. A porta que tem a solução para todos os seus problemas, meu irmão. Jesus é essa porta. Como ele mesmo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo em todas as áreas, por tudo que você estiver passando. Outra lição que nós vamos tirar aqui, meu irmão, é a submissão de Maria ao senhorio de Jesus. Olha só como Maria demonstra uma tremenda submissão a Jesus. Ela não chegou ali dizendo o que ele tinha que fazer. Jesus, olha só a situação, faça isso. Ela não chegou dizendo isso. Diante do problema, ela recorre e se submete à vontade de Jesus. E além disso, ela vai dizer aos serventes, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, todos ali estavam debaixo da submissão de Jesus. Todos submetidos à vontade de Jesus. Maria e aos serventes também ela coloca submetidos ao que ele dissesse. Sabe por quê? Maria já sabia, meu irmão. Maria já sabia desde antes muito bem quem era aquele que fora gerado no seu ventre. Ela já tinha conhecimento. Quem ela levava no seu ventre e quem ela estava criando, aquele menino. Ela sabia. O Senhor do mundo, o Senhor da vida. Mundo o qual foi criado por ele e todas as demais coisas também. Inclusive nós e a própria Maria foi criada por ele. Maria foi criada por Jesus. Mas ela teve o privilégio de receber a Jesus em seu ventre em forma humana. Antes de Maria existir, ele já existia. João capítulo 1, versículo 1 até o 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Milhares de anos atrás, Jesus já existia. Maria sabia disso. Ele fez parte da criação. Ele foi o pivô, o motivo central da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Aí Maria vai dizer lá em Lucas 1, 46. Lucas 1, versículo 46, Maria vai dizer assim, no cântico de Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Esse Senhor aqui, ela está dizendo, né, de Jesus, que estava ali ainda, acho que no seu ventre. E ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Meu irmão, Maria era tão submissa a Jesus que ela não lhe pediu nada, ela não exigiu, não determinou, ela não deu nenhuma ordem. Ela apenas deixou Jesus informado do que estava acontecendo. Quando o vinho acontece ali, no versículo 3, diz que o vinho havia acabado,
Ela apenas informou para Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Ela não chegou dizendo: Jesus, o vinho acabou, faça um milagre, faça isso, faça aquilo. Não. Ela só informou, ela nem pediu para ele fazer nada. Claro que Jesus, como um bom entendedor, percebeu ali a intenção de Maria, né? Mas eu estou lhe dizendo que a submissão dela era tão grande que ela nem se ousou em pedir para ele fazer alguma coisa. Ela apenas o informou: eles não têm mais vinho. Vinho acabou, Jesus. Eles não têm mais vinho. É como se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim: fulano, cara, rapaz, essa semana tá difícil para mim. Minha família, meus filhos estão passando uma necessidade tremenda. Meus filhos estão passando até fome em casa, cara, que eu não tenho dinheiro para comprar nada. E eu só vou ter dinheiro para a semana que vem. Aí você pega e sai de fininho, né? Alguns fazem isso, né? Outros até se compadecem e ajudam. Mas o camarada, ele não lhe pediu nada. Ele apenas lhe deixou informado do que estava acontecendo na casa dele. Que ele não tinha nada para comer e os filhos estavam até passando fome. Mas tem pessoas tão frias, meu irmão, que estão vivendo para si próprio, que não está nem aí para os outros. E ainda se dizem cristãs, crentes em Jesus. E aí a gente questiona: que tipo de crente é esse? Que não se preocupa com o sofrimento alheio, com as necessidades alheias, né? Mas eu estou te dando um exemplo aqui que Maria, ela não fez nenhum pedido a Jesus. Ela apenas deixou Jesus informado do que estava acontecendo. Eles não têm mais vinho. Acabou o vinho e eles não têm mais vinho. É como esse amigo chegasse para você e dissesse: fulano, lá em casa não tem nada para comer, cara. Eu só vou ter dinheiro daqui a 2 dias. O cara não lhe pediu, mas ele lhe deixou informado, porque se você tivesse uma boa intenção e para um bom entendedor, você vai ajudar aquele amigo seu. E Jesus, como um bom entendedor, ele percebeu ali realmente a intenção de Maria, de ajudar aquela família. Mas eu estou destacando aqui para você a submissão que Maria tinha a Jesus, ao Senhor de sua vida. Jesus era Senhor da vida de Maria. Ela sabia disso desde antes. E ela se submete, não exigindo nada de Jesus, não determinando nada, não dizendo, tipo, eu não aceito o que está acontecendo, Jesus, faça alguma coisa. Não. Ela apenas informou a ele: olha, depois que o vinho acabou, ela chegou para ele e falou, informou: olha, eles não têm mais vinho. E como ele era um bom entendedor e percebendo a intenção dela, ele sabia o que ela estava querendo que ele fizesse. Mas ele ainda não tinha recebido autorização, eu creio, da parte de Deus, do Pai, para dar início ao seu ministério. E aí ele vai dizer para ela: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. E ele tenta explicar ali isto para Maria, com muito amor, meu irmão, com muito carinho. Jesus de maneira nenhuma foi grosso, foi rude com Maria. Maria entende a Jesus. Tanto que ela não vai insistir nessa informação que ela deu. Ela se submete ali ao senhorio de Jesus. E ele não foi rude, não foi grosso em momento algum. É porque a cultura na época, a maneira de falar era aquela. E ela, como boa entendedora também, e sendo submissa a Jesus, ela entende. Aí você pergunta: mas por que ela foi dizer para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser? Então ela já sabia que ele ia fazer. Ela tinha fé, mas eu não digo que ela tinha certeza 100%. Eu acredito que Maria iria orar a Deus, por exemplo. Um exemplo, não está escrito na Bíblia não, mas eu acredito até que Maria poderia ir orar a Deus para que Deus autorizasse a Jesus a começar o seu ministério naquele momento. Ou ela poderia também acreditar que o próprio Jesus poderia mudar de ideia e resolver dar início ao seu ministério naquele momento. Aí ela deixa os serventes preparados, né? Ela diz: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, o que ela quis dizer ali aos serventes? Estejam prontos, estejam preparados, caso ele resolva mudar de ideia.
Caso ele resolva fazer alguma coisa, estejam prontos. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí Maria, meu irmão, nos deixa um grande exemplo de submissão ao Senhor Jesus. E ela submete aos servos daquele casamento também, ela submete os serventes ao próprio Jesus. Mas infelizmente, muitos mesmo, que dizem que tem Jesus, não tem nenhuma submissão a ele. Não tem nenhuma submissão aos seus ensinamentos, ao que ele deixou. Maria era tão submissa a Jesus que você não vai ver em lugar nenhum do Evangelho ela dando alguma ordem a Jesus, mandando Jesus fazer alguma coisa. Me aponte aí no Evangelho, nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aonde é que está ali Maria mandando Jesus fazer alguma coisa, dando alguma ordem a Jesus? Ela era submissa, querido. Ela sabia quem era aquele que fora gerado em seu ventre. Você não vai ver em nenhum momento Maria dando uma ordem a Jesus, nem exigindo e nem determinando e nem dizendo que não aceitava qualquer que fosse a situação. Você não vê. Aí você vê tantos líderes ensinando, exija seus direitos, determinar o quê, meu querido? Foi assim que Jesus nos ensinou, para exigirmos, para determinarmos, para dizer que não aceitamos. Quem somos nós para exigirmos ou determinarmos, ou dizermos até que não aceitamos algo em nossas vidas? O que você está passando pode ser e pode também não ser vontade de Deus. Deus não quer que nós soframos, mas muitas vezes Ele permite o sofrimento em nossas vidas para melhorarmos como cristãos, como crentes e como filhos de Deus. Por exemplo, você quer que seu filho sofra? Claro que não. Qual é o pai que quer que o filho sofra? Mas às vezes nós permitimos que ele sofra para ele aprender a dar mais valor à vida, para ele aprender a se tornar uma pessoa cada vez melhor, principalmente diante de Deus. Aí nós permitimos isso aí, deixa ele passar pelo que ele está passando, para ele aprender. Lembra do filho pródigo? O pai queria que o filho saísse de casa e passasse tantas necessidades, passasse tanta fome longe dele? Não. Mas ele colocou a mão na frente dizendo não vá? Também não fez isso. Ele deixou. Ele sabia que o filho ia sofrer, porque vida, meu irmão, longe do Pai Celestial. E o pai do filho pródigo ali representava a pessoa de Deus. Vida longe de Deus é só sofrimento, querido. E assim somos nós também. Nós não queremos que nossos filhos sofram, mas às vezes nós permitimos que eles sofram para ele aprender a dar mais valor à vida. Assim também é Deus conosco, meu querido. É por isso que ele vai dizer em Apocalipse 3:19, eu repreendo e disciplino. Em outra versão vai dizer, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você acha que toda correção que vem de Deus, através da sua repreensão, através de sua disciplina, através do seu castigo, não traz sofrimento, não? Traz. Toda correção de Deus em nossas vidas, nós como filhos, toda a correção de Deus, através de uma repreensão, disciplina ou castigo, vai trazer sofrimento, querido. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem que às vezes Deus permite que soframos, que passemos por situações difíceis. E às vezes Deus faz isso permitindo alguma enfermidade em nosso corpo. Até mesmo através da enfermidade, Deus quer nos disciplinar, Deus quer nos repreender, Deus quer nos corrigir, pode até usar uma enfermidade. É claro que muitas vezes Ele não quer que você seja destruído com aquilo ali. E é claro que Ele pode curar, mas Ele pode também não curar. Foi o caso do apóstolo Paulo, né? Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da sua carne. Deus tirou? Deus não tirou. Mas 3 vezes ele insistiu. Ele orou a primeira, Deus não. Ele orou a segunda, Deus não. Ele orou a terceira, aí agora vem a resposta de Deus, né? Porque ele orou a primeira, Deus ficou silêncio. Orou a segunda, silêncio. Na terceira, qual foi a resposta de Deus? Deus vai dizer ali para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
Mas infelizmente a graça de Deus não basta e não é suficiente na vida de muitos irmãos, muitos cristãos. A graça de Deus não basta, não é suficiente. Eu não estou dizendo aqui que você muitas vezes tem que estar aí se conformando, né, com a dor, com o sofrimento. Não estou dizendo isso não. Eu só não concordo é você dizer que não aceita. Eu não aceito. Nós não temos que não aceitar. Jó disse isso quando passou por tudo que passou. Jó. Quem sofreu mais no mundo do que Jó, querido? Perder 10 filhos assim em uma noite só. Às vezes você perde um só, já sofre pra caramba. Imagine você perder 10 filhos de uma vez só. Jó perdeu toda a riqueza que tinha, era o homem mais rico lá do Oriente. Jó ficou doente. Tumores da planta dos pés até o alto da cabeça. Jó ficou dizendo que não aceitava. Então, como eu estou te dizendo, não estou te falando aqui para você se conformar com a dor, com o sofrimento, não. Deus não quer isso para nós, não. Deus às vezes permite para nos chamar a atenção de alguma coisa que está errada na sua vida. Examine a você mesmo. E se você estiver passando por algo que está causando dor e sofrimento, ele pode também estar provando a sua fé. Você se examina, olha, eu não estou em pecado, eu não estou vivendo nenhum pecado, então Deus está me provando. E eu vou mostrar que eu tenho fé. Eu vou honrar a fé que eu digo que tenho. Ele está provando. Deus provou a fé de Jó. Jó não estava em pecado. E mesmo assim, Jó honrou. Jó não disse eu não aceito. Jó não ficou exigindo os seus direitos. Jó não ficou determinando que Deus fizesse isso, aquilo ou aquilo outro. Então o próprio Jesus, ele nos orienta a pedir. E Deus que vai decidir em atender os nossos pedidos ou não. Mas o nosso dever é pedir, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele pediu que tirasse o espinho da sua carne. Ele não exigiu. Ele não ficou determinando. E ele não ficou dizendo, eu não aceito esse espinho na carne. Não. Ele apenas pediu e aceitou a decisão de Deus. Pronto. Não ficou lá murmurando, resmungando, que não aceitava, exigindo, determinando, nada disso. Pedir não é pecado. Você pode pedir quantas vezes você quiser. O próprio Jesus disse em Mateus 7,7: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Mateus 21:22, ele diz assim também: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pedir não é pecado, meu irmão. Agora também aceite os desígnios de Deus. Deus pode ouvir, dar um sim, dar um não. E você tem que ter paciência também para esperar, muitas vezes, ali no silêncio de Deus. Então Maria, meu irmão, ela não chegou nem a pedir, mas ela colocou diante de Jesus aquela situação e disse, eles não têm mais vinho. Ela não exigiu, não determinou, não ficou dizendo também que não aceitava. Assim como Maria, coloque diante de Deus a sua situação e peça para que Ele resolva no poderoso nome de Jesus. Não fique dizendo que não aceita, não fique exigindo e nem determinando. Faça como Maria, coloque diante de Deus a sua situação. Maria colocou diante de Jesus ali a situação daquela família. Olha, eles não têm mais vinho. Ela nem pediu. Coloque a sua situação diante de Deus. Peça, pedir não é pecado, mas mesmo se você não pedir, Deus sabe suas necessidades, você está colocando diante dele. Mas você pode pedir, Deus intervenha, faça alguma coisa, me ajude, me oriente, me dê direção. Convide a Jesus para fazer parte de todas as áreas de sua vida. Não deixe Jesus ficar fora dos caminhos da sua vida, querido. Não deixe Jesus de fora, como muitos têm deixado, infelizmente. Que você o convide e que ele possa entrar e fazer a diferença que ele vai fazer na sua vida. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, mais uma vez rendemos graças, louvores e adoração ao teu santo e eterno nome, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado pela noite que nós passamos. Obrigado por todas as tuas bênçãos, Pai. Perdoa as nossas ofensas, Senhor.
assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. E nos dê um dia, uma semana, abençoados debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus.